Você sabia que tudo isto a que estamos a assistir, como estas gravíssimas alterações climáticas, as pandemias, as pragas, a fome generalizada, as guerras no Médio Oriente, a luta pelo controle de Jerusalém, o retorno dos judeus a Israel, a violência generalizada um pouco por todo o mundo, a corrupção, controle individual, a marca da besta, o chip, tudo isso, a rapidíssima evolução da ciência, do conhecimento, a gravíssima perseguição religiosa, o antissemitismo, a apostasia, o declínio espiritual, os escândalos no cristianismo, a devassidão moral, enfim, tudo isto a que estamos hoje a assistir e que nos preocupa tanto, já foi pré-anunciado há mais de 2000 anos. Nós temos um livro que é a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, esta riqueza incomensurável. E cerca de um terço da revelação das Escrituras trata de eventos futuros, coisas que foram escritas, coisas que foram reveladas aos santos profetas e inspiradas pelo Espírito de Deus e que falaram acerca das condições do mundo, da sociedade nos últimos dias antes do retorno do Messias Jesus. Tudo aquilo, cerca de um terço do texto bíblico refere-se a eventos futuros. Alguns já se concretizaram, vemos evoluções em civilizações que foram pré-anunciadas, por exemplo, por Daniel, a vinda do Império Medo-Persa, a vinda do Império Grego, do Império Romano, tudo isso foi previsto pelo profeta Daniel nas suas famosas profecias, suas visões, mas Jesus Cristo, ele mesmo, nos fala em vários capítulos do Novo Testamento sobre as condições da sociedade, do mundo, de Israel, da Igreja, nos últimos dias. O apóstolo Paulo complementa também, e depois mais tarde, no famoso livro do Apocalipse, nós encontramos então as famosas declarações finais reveladas pelo próprio Cristo ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, sobre aquilo que seria a humanidade e o que iria acontecer de facto nos últimos dias. Eu gosto muito daquele texto do apóstolo Pedro, lá na segunda epístola, quando ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Isto já ele disse há 2000 anos, fazeis bem em ouvi-la, em dar-lhe crédito, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, em primeiro lugar, ele está a dizer para darmos ouvidos às profecias. Não são aquelas ilusões que alguns comunicam, não são previsões astrológicas, ou as profecias de Nostradamus ou de outros, não. Está aqui a falar claramente das profecias que foram reveladas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a homens santos de Deus. Não é qualquer um. Não é qualquer um que diz que tem uma palavra profética, uma mensagem da parte de Deus que devemos dar crédito. Não, aqui trata-se exatamente das profecias que foram inspiradas pelo próprio Espírito de Deus a homens e que estão como que uma candeia que brilha em lugar tenebroso. De facto, o mundo de hoje é um lugar tenebroso. As trevas são cada vez mais espessas. E então nós precisamos de uma luz que nos esclareça, que nos ilumine e que nos mostre qual o caminho em que devemos andar. E que nos revele também como é que as coisas vão terminar. Então há uma grande importância no estudo, no conhecimento das profecias bíblicas. Em primeiro lugar, porque elas mostram que Deus fala a verdade. As profecias foram dadas a nós, essa bênção que nós hoje usufruímos, para nos mostrar que Deus é Deus. Só Ele é Deus. É Ele quem manda. É Ele quem está no comando.
Ele existe fora do tempo. Ainda antes que houvesse o mundo, ele já existia. Ele sempre é e sempre há de ser. Ele conhece tudo e todas as coisas. Por isso, seja o que for que ele diga na sua palavra, nós podemos receber como sendo a verdade absoluta, num tempo em que tudo é relativo, em que tudo é relativizado, em que cada um tem a sua própria opinião. É importante nós darmos crédito à verdade única e absoluta daquele que é a própria verdade. Jesus Cristo, Deus, ele disse: eu sou a verdade. Ele é a razão absoluta, ele é o Logos divino. Por isso nós podemos viver confiados nessa verdade que Deus é Deus. Em seu lugar, elas provam que a Bíblia é a palavra de Deus. Há muitos livros, há muitos tratados, há muitas filosofias neste mundo. Mas nós temos uma razão clara pela qual Deus nos deu estas profecias, é para que nós possamos entender e ter uma prova absoluta de que a Bíblia é, de facto, a palavra de Deus. Não é apenas uma narrativa histórica, não são apenas poemas belos, encantadores, não são apenas registros para trazer algum consolo à alma. Elas nos indicam claramente, pelo cumprimento daquilo que foi pré-anunciado, de que esta palavra não falha, ela é a palavra de Deus. De facto, ela é o único livro a que alguma vez foi escrito que contém palavras proféticas genuínas e que foram integralmente cumpridas, ao pormenor, sem falhar. Você pode comprovar isso pela história e pela arqueologia e pelo cumprimento das profecias que já se realizaram no passado. Elas, de facto, foram cumpridas ao máximo pormenor. As profecias bíblicas já cumpridas provam que, de facto, a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso nós podemos colocar a nossa fé, a nossa confiança nela e também no seu autor. Em seu lugar, as profecias provam que Deus está no controle. Deus é soberano. Isto pode parecer uma palavra um bocado complicada para alguns, uma palavra com significado teológico, mas apenas ela quer dizer que Deus está no controle absoluto e completo de cada simples detalhe da história. Nada lhe passa desapercebido. As profecias bíblicas mostram como Deus cumpriu ao mínimo detalhe, ao mínimo pormenor, todas aquelas profecias que se referiam à vinda do seu Filho, à manifestação de Cristo Jesus. São centenas de profecias que se cumpriram integralmente e ao máximo pormenor, com dados impressionantes sobre aquilo que ele iria ser, aquilo que ele viria fazer, aquilo que ele iria dizer também. E se assim se cumpriu integralmente há 2000 anos, então podemos acreditar que tudo aquilo que está previsto para o futuro também se irá concretizar. Em quarto lugar, as profecias demonstram o amor de Deus. Mais de qualquer outra coisa, as profecias não vêm para nos assustar. Elas vêm para confirmar que Deus nos ama e tem um plano para as nossas vidas. Nós não andamos por aí ao acaso. Os filhos de Deus não andam numa órbita espiral, lá longe, num espaço sem propósito ou significado. É isso que os ateus dizem, mas a vida criada por Deus, ela tem um propósito. Deus tem um propósito para cada pessoa, porque Ele ama a sua criação. E Deus planeou também um destino maravilhoso para os seus fiéis, para aqueles que o seguem e que nele confiam. Ele quer que nós vivamos para sempre num céu, numa nova terra, numa nova realidade que Ele está criando e preparando para nós. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem veio ao entendimento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é isso que a Bíblia nos revela. É um futuro diferente, um futuro bem melhor do que aquele presente que nós hoje conhecemos. É por isso que Ele nos dá essas profecias, para nos revelar como é que as coisas vão terminar e como é que nós iremos viver um dia para sempre na sua presença. Isto é, de facto, um Deus de amor. Elas descrevem também, em quinto lugar, o plano de Deus.
Muita gente cética não entende e discute aquilo que não conhece. Se eles estudassem aprofundadamente a Bíblia, eles iriam descobrir coisas impressionantes que já tiveram lugar e outras que vão acontecer. Mas eles não entendem e por isso eles põem tudo em causa. Mas quando nós olhamos atentamente, com alguma profundidade, nós vemos que Deus providencia muitos detalhes específicos sobre o seu plano para todas as épocas da história. Épocas passadas, épocas presentes, atuais. Estamos a assistir hoje a tudo aquilo que Jesus falou que iria acontecer nestes últimos dias, mas também nos revela os próximos passos, os próximos sinais que nós podemos prever pelas Escrituras e podemos confirmar. Muitos deles já estão diante dos nossos olhos, mas outros mais ainda virão. Então este plano divino mostra como Deus está a preparar a humanidade, querendo que ela volte a um relacionamento correto com Ele, para que todos possam um dia viver um tempo abençoado por esta paz e esta justiça que são fruto desta comunhão com o Criador. As profecias bíblicas podem ser muito específicas e ter um grande propósito, uma vez que Deus, através da sua palavra, Ele explica como é que as coisas se irão desenrolar. Em sexto lugar, elas demonstram o poder de Deus. Esse poder que criou todo este universo, estas galáxias imensas e que ainda estão sendo descobertas pelos cientistas. Então, tudo isto revela o poder de Deus. Deus revela o seu poder através das profecias. Deus deu-nos um filho para morrer, para pagar o preço dos nossos pecados, para que dessa forma todos, quando expõem a sua fé em Jesus, possam ser remidos e dar-lhe a Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Este Deus, que é o chamado Deus Todo-Poderoso, o Deus para o qual não há obstáculos, para o qual não há impossibilidades, para o qual nada é difícil. E por isso esta promessa de que Jesus Cristo vai retornar um dia em poder e glória, para vitoriosamente derrotar Satanás e seus lacaios e estabelecer, enfim, o seu reino de paz e de justiça. Isto deveria levar-nos a logo clamar aleluia, glória a Deus. Este é o Deus de todo poder. Só um Deus todo poderoso que domina o mal e domina o próprio Satanás é que pode fazer todas estas coisas e torná-las uma realidade para as nossas vidas. Em sétimo lugar, elas provam que Deus é digno. Só Ele é digno porque Ele controla a história. E Ele mostra-nos o quão grande Ele é. Em comparação connosco, somos tão pequeninos em comparação. Por isso nós podemos depender dEle, entregar a Ele as nossas vidas, porque não há ninguém como Ele. Só Ele então é digno de que nós vivamos as nossas vidas, submetendo-lhes as nossas vidas, tentando agradar-lhe de todas as formas, através da obediência e de atos de amor. E sabe, quão importante é nós sabermos que, apesar de Ele ser tão grande e infinitamente maior do que nós somos, Ele ainda nos pode usar para a sua glória, para espalhar a mensagem do amor divino por toda a humanidade. Isso significa que nós podemos ter comunhão com Ele. E porquê? Porque só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de ser venerado e honrado. Por isso, nós podemos ver que as profecias bíblicas todas apontam para que o povo de Deus possa honrá-lo e glorificá-lo como Deus e Senhor das suas vidas. Em oitavo lugar, as profecias prometem que o mal será punido. Muitas pessoas se interrogam porque é que Deus não intervém? Porque é que Deus não põe um fim ao mal que tanto nos aflige neste mundo presente? Sempre foi assim. E muitas vezes nós ficamos impávidos. Como é que é possível que o mal parece prosperar e os crimes parecem cada vez mais ficarem impunes?
Pessoas cometem coisas más e muitas vezes nem enfrentam o julgamento, nem passam pela justiça humana. Mas as profecias bíblicas dizem que um dia, eu creio que será muito em breve, a justiça finalmente virá. E o mal neste mundo tem os dias contados. Podemos achar que Deus não liga nenhuma, que Deus está algures, desinteressado, mas não. Deus está a observar tudo aquilo que se passa. E vos garanto, as profecias nos mostram que Deus irá trazer cada ato e cada palavra a juízo. Não há nada que vá ficar fora do juízo final. E naquele dia, diante do juízo de Deus, diante do trono de Deus, todos os atos, todas as ações dos homens e das mulheres serão julgados e receberão a devida pena. Então são as profecias que nos mostram que isto não está fora de controle. Antes, pelo contrário, Deus está acumulando a sua justiça. As profecias nos dizem que um dia, enquanto nós vamos esperando como cristãos, vamos esperando ansiosamente e com paciência que venha esse dia, a razão porque ele ainda não veio é porque Deus está, na sua misericórdia, a prorrogar ainda, dando à humanidade mais oportunidades para que as pessoas se arrependam e conheçam os males que estão praticando e se possam voltar para Deus enquanto é tempo e possam tomar posse dessa oferta graciosa que Deus lhes oferece a qualquer pessoa de se relacionarem com Ele. As profecias bíblicas mapeiam, são como que um mapa que mostra a linha do tempo e que mostram que no culminar do tempo, no final da história humana, virá o tão ansiado e desejado dia da justiça divina sobre tudo e sobre todos. Em nono e penúltimo lugar, as profecias preparam-nos para acertarmos a nossa vida com Deus. Nós sabemos que a graça de Deus é imensa, mas o nosso Criador permite que nós saibamos, antes do tempo, aquilo que vai acontecer para que a nossa vida seja devidamente acertada. Nós somos instigados como filhos de Deus a vigiarmos, a vermos os sinais que foram anunciados e compararmos com os dias de hoje. Como que alguém falou, e muito bem, a Bíblia é o jornal de amanhã. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas sabemos que a Bíblia nos anuncia que o fim está próximo e que estes sinais que agora estamos a ver, todas estas coisas perturbadoras à nossa volta e que se vão intensificar cada vez mais, elas nos apontam para esse desfecho final. E é importante que a nossa vida esteja em ordem diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todos iremos prestar contas diante de Deus. E se a nossa vida não está em ordem, então nós sofreremos o eterno castigo da separação de Deus. Porque nós só merecemos o inferno. A nossa rebeldia, o nosso pecado constante, a forma como nós vivemos, quebrando as leis morais que Deus estabeleceu, elas nos levariam rapidamente ao afastamento de Deus. Mas Deus interveio na história. E através da sua graça, do seu amor, este Pai Celestial permite que nós saibamos com antecedência o que Ele planeia fazer. E saibamos também quais os julgamentos que aí virão. E também as bênçãos que podem advir daqueles que confiam nele e lhe entregam as suas vidas. E Ele nos dá tempo suficiente. O dia é hoje para que nós possamos preparar-nos e acertar a nossa vida com Ele através do arrependimento, da confissão dos nossos pecados e do convite a Jesus, o Messias, o Rei de Israel, para que Ele venha habitar no nosso coração e fazer nele morada, dando-nos então a vida eterna. E finalmente as profecias são importantes porque elas dão-nos esperança. Esta palavra tão necessária nos dias atuais, em tanta gente vive intranquila, no desespero. Alguns até acabam com a sua própria existência porque vivem numa constante inquietude. Então a Bíblia, as Sagradas Escrituras, as profecias
nelas contida. Dão-nos exatamente essa esperança. Dão esperança aos cristãos de que Jesus está próximo e que Jesus irá julgar o mal, levar os iníquos, o próprio Satanás será julgado e levado para sempre para fora do contato com a humanidade. Jesus quer que nós entendamos como é que o futuro se irá desenrolar nesses últimos dias. E certamente, meus amigos, há vales que nós teremos que atravessar ainda. Tempos aterrorizadores ainda virão. Isto não vai melhorar. Isto só vai piorar. É assim que as Escrituras nos dizem. Virá uma tribulação terrível sobre toda a humanidade. São coisas difíceis de digerir e de aceitar. Mas elas virão, e virão muito rapidamente. Mas as profecias também nos dizem, ao mesmo tempo que virão tempos difíceis, mas também virá a esperança de que tudo isso um dia será superado pela vinda de Jesus, pela nova e segunda grande intervenção de Deus na história através do seu Filho, Jesus Cristo, que virá, conforme Ele prometeu há 2000 anos, para levar a sua igreja para a presença de Deus, para derrotar o mal e finalmente instituir o seu reino milenar de paz e de justiça aqui na terra. E nós ganhamos esperança, uma esperança crescente, essa luz que vai brilhando cada vez mais nos nossos corações, à medida que nós descobrimos e sabemos que o destino final dos cristãos não é o inferno, não é a perdição, não é o descontrole, antes pelo contrário, o nosso destino final, como filhos de Deus, é viver para sempre em paz com o nosso Criador, nesse estado eterno de bênção e de glória. Assim, as profecias bíblicas, elas são destinadas a dar-nos esperança a nós, os filhos de Deus, em relação a esse grande e maravilhoso futuro que nos espera. Mas também são, ao mesmo tempo, destinadas a servir como avisos àqueles que ainda não conhecem Deus e que estão de costas voltadas para Ele. Podem até ser boas pessoas, podem ser pessoas religiosas, mas podem mesmo assim estar a viver em desobediência a Deus e aos seus mandamentos. Então as profecias servem também como avisos amorosos de um Deus que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. São avisos acerca do destino que terão todos aqueles que não confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim, as profecias convidam-nos ao arrependimento e a recebermos a Jesus Cristo e ao seu sacrifício de amor por nós, por cada um de nós, dando a sua vida por nós lá na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, para que nós possamos receber o perdão de Deus e viver eternamente com Ele, na sua presença, vivendo reconciliados com Deus, e podemos partilhar também esta maravilhosa e eterna esperança com tantos outros que ainda não a conhecem. Deus é perfeito. As suas promessas são verdadeiras. As profecias bíblicas asseguram-nos que Deus sabe o que está a fazer, não só com as nossas vidas, mas também com este mundo tenebroso. Por isso, coloca a sua confiança em Deus. Coloca a sua vida nas mãos daquele que controla tudo. Tudo está debaixo do seu controle. Confie nele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais, tudo mais, ele fará. Porque ele o ama. Ele quer o melhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.